Segundo informações da revista Veja, o advogado Eduardo Kuntz, que defende o coronel Marcelo Câmara, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro na ação penal do suposto golpe, apresentou ao STF um documento com todas as mensagens trocadas por Mauro Cid a partir de um perfil clandestino no Instagram. Kuntz é o interlocutor de Cid nas mensagens que comprovam infrações durante a delação. No material enviado ao ministro Alexandre de Moraes, que contém 50 páginas de conversas pela rede social, o advogado pede que o ministro anule o acordo de Cid por falta de voluntariedade e retire do processo as provas obtidas a partir da colaboração. E ontem, a defesa de Jair Bolsonaro também pediu ao STF a anulação do acordo de delação premiada de Mauro Cid com a alegação de que o militar violou os termos e mentiu no interrogatório. E hoje pela manhã, Moraes considerou impertinente e rejeitou o pedido de anulação da delação, mas autorizou a realização de uma cariação na terça-feira da semana que vem, entre o general Braga Neto e Mauro Cid. Moraes também marcou para o mesmo dia a cariação entre o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, e o ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres. Caio, é bastante interessante esse ponto da Loucademia do Golpe, como o Pavinato chama aqui no Faroeste Brasileira, porque o Mauro Cid, a delação do Mauro Cid, ela vem sendo usada como se fosse uma grande cartada final, como se fosse o pulo do gato do STF. Olha só, nós temos aqui essa delação. E o que acontece é que desde o começo da delação nós temos informações truncadas, então uma hora o Mauro diz uma coisa, outra hora ele diz outra. A Veja semana passada, inclusive, fez a capa dizendo que ele mentiu e mostrou ali os prints que ele trocava no Instagram, provavelmente pela conta da esposa. Então ele trocava mensagens e aparentemente ele falava uma coisa no STF e outra coisa para os aliados do Bolsonaro. Então, se ele de fato mentiu, se de fato tem as provas do ponto de vista da Constituição, claro, da Constituição do Brasil, não a Constituição do Alexandre de Moraes, essa delação dele é completamente inválida. É verdade, eu não sou formado em Direito, eu tenho uma pós-graduação em Direito, mas não precisa de pós, não precisa de formação para entender que isso não passa de uma narrativa e, ao que parece, a Suprema Corte tem forçado essa delação do Mauro Cid como uma prova ou como a principal prova deste plano de loucademia do golpe. O interessante é que a defesa do Jair Bolsonaro está pedindo, né, o cancelamento, a anulação dessa delação com base não só na delação forçada do Mauro Cid, até então, pelo menos é o que eles estão dizendo, né? Não sou eu que digo, mas como também na troca de informações entre os investigados, o que por si só já geraria a nulidade dessa delação. Mas em outro momento, a justiça se faria valer disso e muito provavelmente essa delação seria anulada. Por quê? Porque a justiça é implacável para aqueles que vão contra a lei. Mas, ao que parece, esse caso, o Alexandre, nosso ministro, buscou uma outra forma para não anular essa delação, né, fazendo uma acariação entre as partes. Eu só queria lembrar a todos que no dia 21 de novembro de 2024, segundo até o próprio site da Gazeta do Povo, vazou uma matéria dizendo onde o Alexandre de Moraes fazia o interrogatório do Mauro Cid para compor esta delação. E ele dizia, naquela época, o Moraes dizendo, eventual rescisão desta delação englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, da esposa do investigado e da filha maior do investigado. E aí ele pergunta, eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições, e ele diz que sim. E isso foi tido como uma clara ameaça para obter a delação. Então, por si só, essa delação já teria que ter sido anulada lá atrás, mas ela não pode ser anulada, porque ela faz parte
de todo o projeto da narrativa do golpe. E mais, dentre um desses áudios vazados do Mauro Cid, eu faço sempre questão de me embasar no que é veiculado pela grande mídia para que a gente não faça nenhuma ilação aqui, né? Dentro de um desses áudios, o Mauro Cid fala: eu não falei em golpe em momento nenhum. A mídia, o STF, as lideranças do Congresso estão comprados com a mesma narrativa. Isso são palavras do Mauro Cid nos áudios vazados. Então eu acho que quem sou eu para ir contra o que o próprio delator disse em um dos seus áudios vazados, né? Eu tendo a acreditar que ele está dizendo a verdade, que isso que eu acabei de ler, que foram palavras dele, possam ser verdades. E se de fato forem, não existe mais narrativa do golpe que se sustente, a não ser que os ministros julgadores ainda queiram levar isso a esse pé, que não é o pé legal, que é o pé que eles querem tomar.